Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre gráficos e tabelas. O que seria gráfico? Gráfico nada mais é que uma maneira de representar visualmente certas situações que, em geral, envolvem dados numéricos e relacionam grandezas. Quais são os tipos de gráficos? Como meu primeiro exemplo, eu tenho aqui o gráfico de colunas. Observe que o gráfico de colunas são essas barras dispostas de forma vertical. Esse gráfico de colunas também pode ser chamado de gráfico de barras vertical. Nós temos aqui um outro tipo de gráfico, que é o chamado de gráfico de barras. Observe que essas barras elas estão na horizontal. Então, eu posso ter um gráfico de barras vertical, que também é chamado de gráfico de colunas, e posso ter aí o gráfico de barras horizontal, onde essas barras estão dispostas na forma horizontal. Temos também o gráfico de setores. O gráfico de setor é aquele que nós costumamos chamar de gráfico de pizza, porque ele parece com uma pizza. Ele tem a forma circular e cada partezinha da pizza seria o setor, né? Cada partezinha da pizza seria um setor. Nós temos também o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é formado por marcações no plano. Essas marcações são esses pontinhos que está disposto aí de azul e liga-se esses pontinhos formando uma linha. Nós temos também o infográfico. O infográfico é aquele gráfico que possui imagens, desenhos, ilustrações. Tabelas. O que são tabelas? Tabelas são formas de se representarem, organizarem dados por meio de linhas e colunas. Exemplo aí de uma tabela. Observe que essa tabela, na primeira coluna, eu coloquei o nome dos alunos, de algumas pessoas. Segunda coluna é a disciplina de matemática, a terceira de português, quarta história, quinta coluna é a disciplina de geografia, sexta coluna é a disciplina de ciências. Para a gente ler essa tabela, a gente tem que ler ela na horizontal e na vertical. Por exemplo, o aluno Pedro, ele tirou quanto em matemática? Eu vou na linha aonde está o nome Pedro e na coluna da matemática e junto as duas. Então, quer dizer que o Pedro em matemática tirou 8,5. O Ricardo, quando que ele tirou na disciplina de geografia? Eu vou lá no nome do Ricardo, na linha onde está o nome do Ricardo e vou até a disciplina de geografia, na coluna onde está a geografia. Ricardo, né, em geografia, tirou 8. Bem, aqui eu tenho um exemplo de um gráfico que eu vou mostrar para vocês alguns elementos desse gráfico. Primeiro, o gráfico ele tem um título. O título desse gráfico é Evolução da Densidade Demográfica. Observamos que nesse gráfico nós temos uma numeração que foi disposta na linha vertical e na linha horizontal. Na linha vertical, nós temos a numeração que vai de 0 até 25, que foi graduada de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Essa numeração, ela representa habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu vou ler 5 habitantes por quilômetros quadrados, 10 habitantes por quilômetros quadrados e assim sucessivamente. Na linha horizontal, nós vemos que essa numeração ela representa anos, que vai de 1940 até 2010. Como que a gente lê essa tabela? Por exemplo, no ano de 2000, qual foi a densidade demográfica? No ano de 2000, a densidade demográfica foi de 20 habitantes por quilômetros quadrados. Por quê? Porque eu sei que a barra, lá no ano de 2000, ela vai até a numeração 20. Então, no ano de 2000, foi de 20 habitantes por quilômetros quadrados. Mas para chegar até esse gráfico, primeiro foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa, os dados dessa pesquisa foram colocados em uma tabela, organizados em uma tabela, até que, a partir dessa tabela, construísse o gráfico. Para finalizar, eu trouxe para vocês o exemplo de uma questão que caiu em 2012 do Enem sobre análise e interpretação de gráficos. A questão diz: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir.
que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Observe que esse gráfico, na linha vertical, nós temos aí a vendas, que está em reais, e na linha horizontal nós temos os meses, que vai de janeiro até dezembro. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor vendas absolutas em 2011 foram, bem, respectivamente, essa palavrinha respectivamente quer dizer que a gente deve respeitar essa ordem. Primeiro nós vamos analisar a maior e depois a menor. A maior, ela representa aquela onde o pico ele foi mais elevado. Aonde o pico ele está mais elevado aqui é no mês de junho. Observe que o mês de junho ele é o maior pico. Então, o mês de junho ele representa a maior venda. E aonde que representa a menor venda? Aquela onde o pico está mais baixo. Aonde o pico ele está mais baixo é no mês de agosto. Olhando por o gráfico, analisando todos esses picos, o mês de agosto ele é o menor pico. Portanto, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor vendas absolutas em 2011 foram junho e agosto, que é a alternativa E de escola. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.